assunto muito importante. Você cuidar de um clube hoje, realmente há essa necessidade de você estar muito ativo, oferecendo toda hora para o consumidor algum atrativo, alguma coisa que agregue ele realmente falar, por que eu vou te dar meu CPF hoje? Todo mundo Uhum. pede nosso CPF, nosso e-mail, aonde você vai, alguém está pedindo um cadastro. E aí você olha para esse caminho e fala, como que eu faço isso? Né? Vou dar então pipoca para todo mundo, ingresso para todo mundo. Não é bem assim, porque aí realmente você está diminuindo suas margens de lucro e não há Uhum. necessidade desse ponto. É aí que nós entramos em toda uma metodologia mecânica, um programa, um software para trabalhar em cima disso com inteligência e falar, não é apenas você dar algo para o cliente no formato de, olha, toma um ingresso, toma uma pipoca. Muitas vezes você tem que trabalhar outros formatos de campanha, que ele vai enxergar o mesmo valor. Até mesmo Uhum. uma sessão que você fala, olha, essa sessão é exclusiva para quem é o participante do nosso clube. Ou clubes com nível, que nós vamos falar um pouquinho hoje, N Sim. formatos para você trabalhar aí. Muito legal, né, meu? Eu acho que o potencial de você ter esses caras do seu lado é muito grande, né, Digão? Eu acho que, em resumo, assim, você saber quem é o teu cliente e poder dar esses agrados, poder fazer essas leituras do que ele gosta, do que ele não gosta, de qual é o filme preferido dele, o que ele gosta de comer, a gente acaba direcionando, por exemplo, né, alguma ação, alguma promoção, para poder agradar e trazer esse cara sempre perto da gente, né? Mas eu queria dar um passinho atrás. Só para concluir Pode aí, falar. Pedro, esse ponto seu, isso é muito importante que você colocou, porque hoje existem estudos, né, de plataformas de levantamentos de análise de mercado, não do mundo cinema, que levantam que 64% das pessoas que estão registradas em algum programa de benefício, ela tem uma maior propensão de comprar com maior frequência, ou seja, voltar. A recorrência é muito importante. Então, isso que você falou é tudo. E o cadastro, todos esses formatos. Isso são números muito importantes. Sim, poxa, perfeito, cara. Eu acho perfeito. E olhar para isso, né? Eu acho que é tão valioso, né, cara, entender dessa forma que a gente faz aqui dentro do grupo, né? Mas vamos lá, eu quero voltar um passinho atrás, Digão. Olha Vamos lá. só, quando vocês começaram a estruturar de forma digital o clube, ou os clubes, né? Primeiro é legal salientar que é uma plataforma completamente white label, certo? White Se o cara label quiser vir aqui comprar hoje, agora, o produto, daqui a um tempo ele tá pronto para o cara startar ele, né? além de Tranquilo. white label e o desenho é totalmente para ele. E aí, para a gente dar uma geral aqui, o que é white label? É a marca sua, a marca do exibidor. Então, ele vai ter toda uma plataforma de clube com a marca dele. Não existe grupo consciência, não existe nada disso. É a marca Perfeito. dele, desenhado aquele programa de relacionamento para o consumidor dele, dependendo da região que ele está, o estudo que é feito para ele. Tá? Perfeito. As cores, o logo, a marca, tudo, né? Tudo do jeitinho que o cara que comprar o produto, ele vai querer naquele momento. Top, Exato. muito, muito bem lembrado. Eu tava esquecendo aqui de falar o que é white label. Mas aí, cara, uma curiosidade bem grande que eu tenho, isso desde quando eu comecei a conversar aqui na Consciência sobre clubes, era assim, ó, no momento da criação do clube, qual que é a mecânica que vocês usam? Tipo assim, eu vou dar ponto, eu vou dar pipocas, eu vou dar ingressos, os meus pontos vão ser 10, 20, 30, 40 pontos por sessão, eu vou dar 100 pontos, eu vou trabalhar com 1000. Cara, as possibilidades são muito, muito grandes, cara. Então, eu queria, assim, que a gente falasse um pouquinho disso, como que vocês usaram, né, os estudos, os números ou as peculiaridades dos lugares para poder criar essas dinâmicas dentro dos clubes. E também eu Exato. já vi cinemas que têm estrelas, cinemas que têm pontos. Eu tenho muita dúvida para saber como que é feita essa decisão. Em qual cinema vai ser o quê? Isso é muito Perfeito, legal. cara. Muito bom. Perfeito. Normalmente, se você for avaliar, o ponto ele tem que ter, ele é uma moeda, tá, pessoal? Ele é uma moeda. Uhum. Então, esse ponto ele tem um valor, porque afinal você está comprando
efetuando uma aquisição durante um tempo, acumulando pontos, para que depois você consiga, com esses pontos, trocar por produtos. Ou seja, na jornada desse consumidor ao efetuar as compras, ele tem que ter um volume suficiente de rentabilidade para a empresa, para que depois isso se transforme em você dar algum benefício grátis para ele. Essa Cara, é a isso é muito realidade. legal. Então, isso é uma estratégia que tem. E quando você fala de pontos, estrelas, tem vários aí que nós adotamos, tem um exibidor, depois a gente vai entrar nele também, que tem um nome muito legal lá, mas no final, pessoal, é tudo uma moeda, todos eles. Então, Perfeito. sempre ele vai ter a sua pontuação medida pelo valor. Então, como é que funciona a mecânica? Você começa a calcular e falar assim, olha, quantas vezes esse consumidor vem no meu cinema? Ou seja, você sabe o preço médio de ingresso hoje que você tem, o ticket médio de Bomboniere, o per cap de Bomboniere, você tem esses números hoje nos BIs, e aí você começa a fazer a avaliação de falar, legal, a cada 2 vindas dele eu quero dar 1 ponto, ou a cada vinda, ou a cada ingresso comprado ele ganha 1 ponto. Aí você começa a desenhar o seu clube no formato seguinte, se a cada vinda nele eu vou dar 1 ponto, com 10 pontos eu quero que ele, com 10 vindas, ele já me trouxe rentabilidade suficiente no ano para me dar um ingresso grátis para ele. Essa é uma mecânica que você começa a desenhar. Tem locais que desenhou 12 pontos. Aí vocês vão ver muitos que estão assim, olha, 1.000 pontos, 6.000 pontos, 500 pontos. É utilizada a mesma mecânica, só que ao invés de você dar 1 ponto por compra de ingresso, você vai dar lá 30, 60 pontos. O número da venda, ele então tem um valor maior de pontos. O seu R$1 gasto, tem gente que também, nós já trabalhamos também no mercado, a cada R$1 gasto ganha 1 ponto. Então também tem formatos desses, mas a média de prática de mercado do mundo de exibidor hoje, ele trabalha muito com gasto, quando se fala de bilheteria, cada ingresso vendido ganha X pontos. Então vamos calcular aí, olha, eu quero que a cada 12 pontos ele ganhe um benefício, um ingresso, uma pipoca. Então ele pode trabalhar assim, olha, cada público, cada vez que ele comprar um ingresso, ele ganha 1 ponto. Puxa, mas eu estou indo lá, eu, Pedro e Adriano, estamos indo no cinema. Eu vou ganhar 3 pontos nessa compra. Então, é muito desenho nesse formato. E aí você tem estratégias de falar qual que é a validade desse ponto. Qual que é a validade? Olha, você tem 1 ano para ter esse ponto na sua carteira. Daqui 1 ano, esses 3 pontos expiram. Por quê? Você vai gerando a recorrência. Isso é um ponto muito importante dentro da estratégia de montar. Não dá só para montar um clube e falar simplesmente, vou lá, a hora que o cara se cadastra já ganha um ingresso, 1.000 pontos. Então você não pode trabalhar nesse formato já logo de cara, você tem que transformar isso num game. Por quê? Também não pode ser um game tão difícil, tá, pessoal? Porque se for um game também, que eu bato o olho e falo, olha, puxa, vou ter que atingir aqui 15.000 pontos, eu vou ter que ir no cinema 50 vezes. Quem é que vai querer participar? Volta ao caso da nota fiscal paulista. Aí não se torna atrativo para o consumidor. Então, eu também não posso criar uma mecânica muito forte de estar criando um arrombo na empresa, né? Porque de ter muitas cortesias, muitos produtos grátis, como também não podemos trabalhar num formato de se tornar impossível atingir aquela meta, né? Muito nesse ponto, acho que é legal, tem uma série da Netflix que fala sobre a história da Pepsi do consumidor, que eles inventaram uma propaganda lá que você ganhava um caça. Você imagina, você ganhar um caça. Só que eles colocaram uma pontuação que era quase impossível de chegar lá. Tem toda uma história, quem puder veja essa série, é muito legal. E aí o Pedro depois coloca na descrição aí pra gente a série, porque é muito bom você olhar para esse caminho. Então a construção do ponto é muito nesse formato. E aí tem algumas, como o Adriano perguntou, puxa, o que são? Eu vi estrelas, vi ponto. Isso nada mais, nada menos do que a nomenclatura, tá? Como você vai se comunicar com o seu consumidor. Você pode até falar que é moedas. Tem um exibidor muito legal na nossa carteira, que é a Fairboats, que ele chamou de Sharks. Por quê? A marca da empresa dele é um tubarãozinho.
E aí o consumidor dele já está adotado como, ó, lá é o Shark, é o cinema do tubarão. E aí a hora que ele colocou, ele falou, ó, você está ganhando Sharks. Aí você fala, puxa, sua cabeça já veio, está ganhando tubarãozinhos para quê? Para ganhar um ingresso depois, ganhar uma pipoca. E aí esse é o formato. Então, não muda muito, tá, pessoal? Se é estrela, se é ponto, se é moeda. O que vai mudar é nesse formato. E aí, quando você fala de estrelas, você não vai trabalhar com 1.000 estrelas, porque fica até estranho. Aí você diminui um pouco e fala, ó, 15 estrelas você ganha um ingresso, e nesse formato vai se desenhando toda a plataforma. Mas existe todo um estudo para entender preço médio, hábito, aquele consumidor que vai 5 vezes no ano, que já é um hábito muito bom no mercado de cinema, tá, pessoal? Se uma pessoa que vai 5 vezes no ano, já quase um moviegoer aí, já é uma pessoa que é apaixonado aí por cinema, entendeu? Se mesmo que anos que você tem 10 cartazes para ir, o hábito que nós temos do brasileiro chega a ser de 2,5. Tá? É muito baixo. Então essa é a estratégia do clube, aí você começa a trabalhar muito forte. Então você fala assim, legal, um consumidor que vai ganhar, precisa de 10 pontos, ou seja, 10 idas ao cinema, ou no mínimo 5 idas do casal, como é que eu faço ele mais vezes, né? E aí você começa a trabalhar muito forte isso, porque você imagina, se você pega um programa de benefício, que cada 10 pontos ele atinge e ganha um ingresso lá para ir no cinema, lembra do que eu acabei de falar, vai o casal, ele está pontuando 2, o que acontece? Na 6ª vez dele do ano, ele compra um ingresso. Opa, porque ele ganhou de graça pelo programa de benefício. Isso é uma jogada muito boa, e o consumidor também vê vantagem. Então, é aí que existe todo esse formato de você ter uma fidelidade, você ter um programa de benefício para que o consumidor comece a enxergar isso e voltar mais vezes, né? Gosto muito de falar, os selinhos, os pontos lá do Pão de Açúcar, o Carrefour tem lá seus pontos também, esses programas do varejo são muito fortes nisso. E ele força a pessoa aí naquele período. Fala, cara, você muda o seu hábito de compra de mercado. Então, aqui em São Paulo mesmo, você tem N mercados, você tem muitos mercados para ir próximos da sua casa. Você muda o hábito seu, porque aquele programa lá, de repente, está dando faca nesse momento. O outro está dando panela, o outro pote, o outro possível. E aí você muda o hábito. Eu tive um momento, isso é legal trazer esses insights, eu tive um momento que a minha família mudou o hábito, porque uma das marcas estavam dando uns ursinhos da Disney. Então tinha lá Pateta, Pato Donald, a Margarida, umas pelúcias da Disney. Minha família, durante 2 meses, mudou o hábito de compra somente para adquirir os pontos lá, para poder pegar os 2 bichinhos para as filhas. Olha que engraçado isso. Olha isso, né? O poder que existe por trás dessa recorrência, né? É muito maluco isso, cara. É muito maluco. Starbucks é um caso, tá, gente? Starbucks, eu tenho pessoas próximas que competiam para saber quem estava no nível mais alto do Starbucks. Vira uma competição, uma coisa que eu acredito que nem os donos de programas de fidelidade imaginam que seja tão forte assim. A hora que realmente você vai entender o que causa isso nas pessoas, é absurdo, porque todo mundo que nem na época dos cartões Black, todo mundo queria tirar seu Black da carteira, é a mesma coisa que acontece no Starbucks, e é a mesma coisa que começa a se acontecer nos nossos programas de fidelidade, de benefício. O que acaba acontecendo? Hoje nós trabalhamos com nível também. Então, é uma das coisas que chamam muita atenção. Então, você vai lá, cria seu nível, olha, é um nível prata, ouro, diamante, você consegue ter essas estratégias, e aí você imagina o consumidor que está no diamante lá, ele tem uma seção exclusiva, ele ter produtos da Bombonier muito mais barato, ele pontua em dobro em algum dia da semana. Tudo isso a plataforma te possibilita de fazer. E aí, cada vez mais as pessoas querem ser diamante, falar para os outros que eu sou diamante. Isso é uma estratégia também, que no mindset das pessoas gostam, o consumidor adora isso. O consumidor, eu gosto, vocês gostam, quem está nos assistindo deve gostar também. Com toda certeza. É o caminho, é que nem passar de fase dos joguinhos, né? Agora, cada vez mais os jogos online demonstram isso. Eu tô lá no nível tal, cada um vai mostrando o seu nível. Eu, como consumidor, eu sou bem impactado quando eu vou em algum lugar e recebo uma estrela. Muito legal isso. Então,
Eu confesso que eu nunca fui adepto, eu nunca curti muito nada disso, porque é muito difícil você atingir, né? Você ganhar alguma coisa e tal. Até o dia que eu me tornei comprador do Burger King, por recorrência, por trabalhar do lado, eu dava aula, às vezes almoçava ali no Burger King, fiz um cadastrinho e comecei a usar. Falei, coloca aí, cara, vou comprar pelo aplicativo, o aplicativo tem um descontinho? Ah, beleza, vou pedir pelo aplicativo. O aplicativo tem um cardápio diferente? Beleza, compro por aqui, já sai no meu cartão, não enfrento fila. E aí, cara, quando isso se materializa num ganho pra você, é aí que a gente vê a validade do clube, né? Então fala, poxa, cara, ganhei um lanche grátis aqui, olha que legal, cara. Por quê? Porque eu não fiz nada, eu só dei o meu CPF, eu só comprei pelo aplicativo, eu só seguia os passos do clube ali para que isso pudesse chegar até mim, né? Então E esse olha que poder é muito importante, maluco. Pedro. Isso para você como consumidor, né? E às vezes, como pessoa jurídica, deve olhar e falar: nossa, mas eu vou estar dando um lanche para ele. Não está dando um lanche para o Pedro. A partir desse momento que você fez essa compra, deu o cadastro ali, a partir desse momento, o Burger King já sabe que tipo de lanche que o Pedro gosta, qual é o hábito, que dia que ele vai, e aí consegue trabalhar muito mais forte um CRM. Você conhecendo esse hábito, é isso que um clube de benefícios proporciona, é você conhecer o hábito do consumidor para entregar para ele o que realmente ele gosta, o que ele precisa. Por que eu vou mandar para o Pedro uma promoção de um lanche num domingo à tarde se eu sei que no último ano ele não veio nenhuma vez domingo? Então, legal, vamos trabalhar o dia que ele vem. Ou, de repente, eu preciso trazer, vamos inverter então, ao invés de ficar enchendo o saco do Pedro, eu mando uma vez para tentar ver se eu consigo trazer ele. Mas se o Pedro já veio na quarta, será que ele quer que encha um saco para ele vir no domingo? Então tem muitas estratégias aí que o clube proporciona isso. Esse seu dar o CPF, dar o seu e-mail, proporciona muito forte para quem é o jurídico conseguir trabalhar melhor. E realmente, para o consumidor interessa muito mais. Cada vez mais o consumidor vai receber o que realmente ele gosta, o que ele quer ir ver, o que ele quer ir consumir. Isso é um ponto muito importante de você também olhar para o clube. Então, muitas vezes olha e fala assim, então é só para dar ponto para o cliente e dar um presentinho depois para ele. Não é isso, é muito maior. Não é isso. É muito maior, né? Toda uma estratégia desenhada em cima para você, no final, ter esse relacionamento com o consumidor, você conseguir entender o que ele quer, conseguir entender que faz tempo que ele não vem. Poxa, quem é que não gosta de receber um parabéns no seu aniversário? Falar, puxa, lembraram de mim. E aí, quando esse parabéns vem, ainda com um mimo. Olha, tem um ingresso para você, olha, tem um lanche te esperando, o Starbucks tem um café lá, você pode passar a retirar no mês do seu aniversário. Não é interessante? Você fala, poxa, que legal, lembraram de mim, tem um presente ainda, vale a pena eu me manter aqui. É isso que traz a lealdade do consumidor, olhar para isso. Todo esse trabalho tem que ser feito. Muitas vezes acontece a estratégia de achar que o clube vai funcionar sozinho. Nós vimos isso nas drogarias. Drogarias agora volta a ter uma retomada, mas a drogaria, muitas vezes, você chegava na drogaria, você tinha um cartão de benefício de plano de saúde, você tinha mais desconto do que o próprio clube de benefícios da drogaria. E você fala, por que eu vou me cadastrar aqui? Qual é a lógica? Deixa que eu uso minha carteirinha mesmo do meu plano de saúde. Isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, de repente, você vai lá e cria uma promoção para todo mundo, que quem não é clube está pagando mais barato. Aí o consumidor que ele te deu o cadastro, proporcionou você conhecer ele, ter o hábito dele na sua mão, está pagando mais caro do que alguém que é um anônimo. Isso é uma estratégia que tem que olhar muito forte para quando se fala de clube de benefícios.